Então, uma boa tarde e bom dia a todas e todos que participam aqui de mais uma reunião do Núcleo de Pesquisa NIT da UFG. Eu quero agradecer vocês pela presença, pela audiência e, em particular, agradecer ao professor Dr. William Mattioli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nosso companheiro, de uma série de reuniões, alguém que contribui diretamente com o núcleo de pesquisa, com as pesquisas aqui sob minha orientação e no programa de pós-graduação em filosofia da UFG. O professor William hoje vai apresentar para a gente uma palestra intitulada Nietzsche, a filosofia do inconsciente. A referência bibliográfica é um texto publicado no ano de 2017 nos cadernos de filosofia alemã da Universidade de São Paulo, intitulado Linguagem, Pulsão e Atavismo, Análise Genética e Mapeamento Conceitual em torno do problema do inconsciente Nietzsche e sua relação com o transcendental. William, muito obrigado novamente pela participação, pela inestimável contribuição e, uma vez mais, espero que esse tipo de contato possa estreitar os laços entre nós, é claro, e também entre aí o Instituto de Filosofia, a Faculdade de Filosofia no Rio e em Goiânia. Obrigado, querido. Ricardo, eu que agradeço pelo convite, é sempre um prazer estar aqui conversando com você e com o seu grupo de trabalho, sempre gente muito competente, né? Agradeço a presença de todos. Peço mais uma vez desculpa pela internet, que está péssima, eu acabei de cair aqui e voltei, então eu perdi um pedacinho da fala do Ricardo, e eu peguei do ponto em que ele estava falando que o texto base é esse texto de 2017 que eu publiquei no Caderno de Filosofia Alemã. É um texto que recupera algumas coisas que eu trabalhei na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado ela é basicamente sobre o inconsciente no jovem Nietzsche, mas o meu projeto inicial era trabalhar com o inconsciente na obra toda do Nietzsche, né, globalmente, desde o período de juventude até o período maduro. No meio do caminho eu vi que não ia dar para fazer isso, então acabei focando no jovem Nietzsche. Tenho um projeto ainda de continuar com esse trabalho, então eu vou retomando ele esporadicamente, eventualmente. Estou tentando publicar uma coisinha aqui, outra ali. Apresentei uma vez no GT Genealogia e Crítica sobre o problema do sonho em Humano Demasiado Humano, que tem a ver com esse debate também. Tento fazer uma interlocução não muito qualificada, confesso, com a psicanálise, é uma área que me interessa, mas que eu estou estudando muito também, de forma muito esporádica, um tanto quanto, enfim, não, uma leitura não especializada, né? Enfim, e esse texto, então, está indicado já na minha tese de doutorado, tem trechos que eu remeto a ela. O título que o Ricardo deu, né, para a apresentação é Nietzsche, a filosofia do inconsciente. Talvez tenha ficado parecendo que eu vou falar sobre Eduardo von Hartmann, mas eu não vou falar especificamente sobre Eduardo von Hartmann, apesar do Eduardo von Hartmann ser um interlocutor importante com o qual eu estou dialogando também, para quem lê o texto, viu que ele é uma figura ali importante. A gente tem duas opções que a gente pode fazer, eu acho, Ricardo, não sei como vocês costumam fazer, no geral, nos encontros. Se todos leram o texto já, e já tem questões, tal, a gente poderia, eventualmente, até já partir para a conversa, para o debate. Eu tenho também um pequeno texto que eu preparei como uma síntese dos argumentos, se vocês preferirem que eu faça uma apresentação antes, algo em torno de, sei lá, meia hora, 40 minutos, eu acho que deva gastar, e aí a gente faz a discussão depois, mas eu não veria problema em a gente já, talvez, se vocês preferirem, já, inclusive, partir para a discussão, para a gente ter mais tempo para o debate. Aí vocês escolhem e eu faço como vocês preferirem. Talvez para fins de registro, para a gente ter isso, também você, né, futuramente, se pudesse começar com a apresentação, abusando um pouquinho da sua vontade, mas pelo menos o pessoal do grupo eu tenho certeza de que todos leram, né, e conhecem o texto mais de perto. Bom, então tá. Então eu vou ler o textinho que eu preparei aqui, que não tem muita coisa de novo, além do que já está lá no texto Caderno de Filosofia Alemã, né? Então vou começar a leitura. Bom, não é incomum
nós encontrarmos estudos comparativos entre Nietzsche e a psicanálise, nos quais Nietzsche é considerado como um dos grandes precursores do conceito freudiano de inconsciente. Tampouco é incomum que os supostos elementos proto-psicanalíticos identificados na obra de Nietzsche sejam vistos como derivados da sua herança schopenhaueriana e do seu pertencimento à mesma tradição do Schopenhauer. Mesmo o estudo exemplar e monumental de Reinhard Gasser, Nietzsche und Freud, aquele calhamaço de 700 e tantas páginas, não escapa inteiramente a isso que eu chamaria de uma armadilha, em especial no que diz respeito à interpretação que o Gasser dá do jovem Nietzsche. Né? Essa é a leitura realizada também, de forma mais marcante, pelo Günther Goethe, né, no importante livro que ele tem sobre as tradições do inconsciente em Schopenhauer, Nietzsche e Freud. O Goethe argumenta que é a tradição irracionalista do inconsciente, inaugurada por Schopenhauer, com a sua tese famosa do primado da vontade sobre o intelecto e da radical oposição entre vontade e representação. Seria essa tradição, então, que pertenceriam tanto Nietzsche quanto Freud, segundo o argumento do Goethe. Diferentemente da tradição representacionalista de Kant e Leibniz, por exemplo, na qual teria se desenvolvido a noção de um inconsciente cognitivo, a tradição irracionalista, mais notadamente na sua versão schopenhaueriana, teria como um dos seus pressupostos básicos, então, o caráter essencialmente irracional, ou seja, não cognitivo, não representacional, do âmbito pulsional. Essa caracterização parece ser, de fato, verdadeira no que diz respeito à metafísica da vontade do Schopenhauer, né, e à psicologia do inconsciente que nós podemos derivar dessa metafísica da vontade, ao menos se nós levarmos a sério o que o próprio Schopenhauer diz, né, sobre a sua teoria e o modo como ele mesmo a compreende. Só que essa caracterização não me parece se aplicar devidamente a Nietzsche. A meu ver, a noção nietzschiana do inconsciente é mais complexa do que sugere essa inserção, um tanto quanto apressada, eu diria, do seu pensamento na tradição do irracionalismo schopenhaueriano. Logo de saída, é preciso destacar que uma das caracterizações mais importantes do inconsciente que nós encontramos em Nietzsche, e que se dá em torno do conceito de impulso ou pulsão, né, esse conceito do Trieb nietzschiano, e também no horizonte aberto pelo voluntarismo no quadro da sua teoria da vontade de poder, né, uma das caracterizações mais importantes do inconsciente, então, nesse horizonte, está direcionado justamente contra o conceito schopenhaueriano de vontade. Eu me refiro aqui ao aspecto intencional do impulso, a sua dimensão cognitiva, interpretativa, se nós preferirmos. Para Nietzsche, seria um erro conceber a dimensão pulsional constitutiva da nossa realidade mais íntima, apartada ou desligada de qualquer forma de representação ou de intencionalidade. A sugestão do Nietzsche é que o dualismo radical estipulado por Schopenhauer entre vontade e representação é resultado de um mau uso que ele faz do argumento da analogia, né, que é esse argumento que pretende transpor para a totalidade da natureza os resultados da análise introspectiva da nossa vida corporal, afetiva e pulsional. Schopenhauer faz um mau uso desse expediente argumentativo porque, na transposição, né, do sentido psicológico para o sentido propriamente metafísico da vontade, ele subtrai sua qualidade intencional, né, o seu direcionamento a um objeto, de modo que, a partir daí, o que ele chama de vontade, e que funda a sua concepção de uma irracionalidade que é constitutiva do real, não passa, como diz Nietzsche, de uma palavra vazia. Isso é um póstumo de 88. Esse equívoco fundamental de Schopenhauer acerca da vontade, também nos termos de Nietzsche, né, que o Nietzsche aponta de forma clara ali nos textos da década de 80, isso já se encontra indicado numa série de apontamentos sobre Schopenhauer, que o Nietzsche escreve lá no seu período de formação, entre 1867 e 1868, ou seja, 4 anos antes da publicação de sua primeira obra. Nesses apontamentos, o Nietzsche parte, eles estão reunidos sob a rubrica zu Schopenhauer, né, sobre o Schopenhauer. O Nietzsche parte ali da
incompatibilidade entre os elementos transcendentais e os elementos naturalistas do sistema schopenhaueriano, e aponta para uma solução que, ao meu ver, visa resguardar ou salvaguardar, em alguma medida, o aspecto transcendental do voluntarismo por meio de um ultrapassamento, né, de uma forma de idealismo subjetivo, ao qual Schopenhauer permanecia vinculado, em direção a um tipo de, a gente pode chamar assim, de idealismo objetivo, e que me parece se deixa traduzir em termos de um panpsiquismo. Esse movimento se realiza por um deslocamento da dimensão do transcendental, então, como eu disse, né, essa dimensão cognitiva responsável pela nossa capacidade de perceber e de intencionar objetos no mundo, né, um deslocamento dessa dimensão do transcendental, do seu locus subjetivo, encarnado na consciência individual, para o plano transsubjetivo, transpessoal e inconsciente da vontade. Eu não vou me deter no argumento elaborado por Nietzsche nessas notas, eu queria apenas sublinhar, né, que essa restituição do aspecto cognitivo e intencional da vontade, por meio de uma espécie de projeção do sujeito transcendental à dimensão plural e pulsional da natureza, e que já se insinua nessas notas de 67 e 68, parece que fornece a Nietzsche aí um primeiro modelo a partir do qual ele vai construir posteriormente a sua hipótese da vontade de poder, ou das vontades de poder, se nós preferirmos, né? Entre os textos publicados pelo filósofo, o aforismo 19, de Além do Bem e do Mal, nos dá uma ideia clara de como esse modelo depende de uma recusa do não-cognitivismo de Schopenhauer. Ali, nós lemos que a vontade não deve ser entendida como unidade simples, mas sim como algo profundamente complexo, no qual se fundem, além de uma diversidade de sensações, também pensamentos e afetos, que devem ser descritos segundo o modelo do comando e da obediência. O Nietzsche está criticando, ao mesmo tempo, o monismo da vontade e a tese do caráter cego da vontade, né, como se fosse um impulso cego, sem direção, sem conteúdo. Ou seja, o Nietzsche pretende ressaltar tanto a pluralidade da vontade quanto a sua complexidade intencional, que deve ser descrita em termos de uma amálgama de sensações, sentimentos, afetos, percepções e pensamentos. A caracterização da dimensão volitiva segundo o modelo do comando e da obediência torna clara, nesse contexto, a intenção do Nietzsche de traduzir o modo de funcionamento dos impulsos numa linguagem agencial e numa linguagem valorativa. Os impulsos são descritos como agentes políticos em conflito, capazes de estabelecer alianças, submeter uns aos outros e constituir estruturas sociais organizadas em função de certos interesses, né? O Rogério Lopes, que foi meu orientador de doutorado, trabalhou bastante com esse tema e eu me inspiro bastante nas reflexões dele sobre isso aqui também. No aforismo 12, também de Além do Bem e do Mal, o Nietzsche nos dá aquela famosa caracterização da alma como uma pluralidade de sujeitos e como uma estrutura social de impulsos e afetos, né? De acordo com esse modelo, a unidade psíquica é estabelecida mediante a fixação provisória de uma hierarquia entre as diversas pulsões. Essa metáfora política é essencial para a construção da hipótese das vontades de poder, segundo a qual cada impulso deve ser dotado de uma certa capacidade representacional, que o torna apto a interagir cognitivamente com outros impulsos, de modo que eles possam, como diz o Nietzsche no fragmento de 88, conspirar conjuntamente ao poder. E é isso que está implicado na tese, então, de que toda pulsão percebe, as pulsões realizam valorações, assumem perspectivas, interpretam, etc. Né? Nesse sentido, os complexos pulsionais ou as organizações provisórias de vontade de poder são concebidas como processos de interpretação intencionalmente orientados por um tipo de intencionalidade inconsciente. Essa descrição da dinâmica pulsional está associada a uma recondução de todas as funções cognitivas do sujeito a um sistema biológico, né, psicológico, fisiológico de processos dinâmicos. Aqui, então, não é mais a consciência de si que assume o papel
de princípio transcendental, ou de fundamento transcendental da subjetividade. Né? Ela não passa de uma função, entre muitas, e num nível genético mais originário, ela está submetida à direção do corpo, que o Nietzsche nomeia poeticamente no Zaratustra, esse conceito importante também, que é o de grande razão, né? A grande razão do corpo. Talvez nós pudéssemos dizer, então, mesmo que sob o risco de incorrer em algum anacronismo, que não é mais a consciência, mas o corpo, enquanto dimensão inconsciente, que assume aqui o lugar do transcendental. Ao falar do inconsciente nesse sentido, eu tenho em mente o inconsciente dinâmico pulsional, mas não irracional, como é o caso em Schopenhauer. Na medida em que tudo que se passa no nível da consciência, incluindo todas as operações cognitivas, é condicionado inconscientemente por uma dinâmica intrassomática de afetos, impulsos, cuja descrição, isso é importante, cuja descrição depende de um vocabulário mentalista, ou seja, que é irredutível a uma explanação fisicalista, né? A gente pode dizer que nós estamos diante de uma noção de inconsciente que concebe o inconsciente como espaço de constituição do mundo da experiência a partir da atividade intencional dos impulsos. Para tentar tornar mais clara essa tese, a gente pode avançar um segundo nível de análise, mas que depende geneticamente do primeiro, que é o nível da linguagem. Então, aqui eu faço uma leitura do aforismo 20 de Além do Bem e do Mal, né? Nesse aforismo, Nietzsche está tentando apresentar a sua tese, famosa também, né, do condicionamento do pensamento, especialmente do pensamento filosófico, através de funções gramaticais inconscientes. Segundo ele, os filósofos descrevem, cito, à mercê de um encanto invisível e graças ao domínio e direção inconsciente das mesmas funções gramaticais, sempre a mesma órbita. Dessa forma, eles preenchem sempre um certo esquema básico de filosofias possíveis, o que significa que o seu pensamento, apesar do seu sentimento de independência e de sua vontade crítica ou sistemática, é sempre condicionado inconscientemente pelas estruturas da linguagem. Nietzsche encerra, então, o aforismo com a seguinte frase, eu cito, isso como resposta à superficialidade de Locke no tocante à origem das ideias. Essa crítica a Locke fica mais clara se nós contextualizarmos o argumento do Nietzsche, né, se nós olharmos para ele à luz da controvérsia classicamente moderna entre os defensores de uma concepção empirista e sensualista da mente como tábula rasa e os defensores de alguma forma de inatismo, em termos gerais. Essa contextualização lança luz sobre algumas expressões que estão presentes no texto, por exemplo, sistemática inata dos conceitos, ou filosofar é um atavismo de primeira ordem. Ao que tudo indica, o que o Nietzsche chama aqui de atavismo é a sua versão deflacionada do inatismo. Trata-se de uma crítica à tese empirista, de cunho sensualista, acerca da origem dos conceitos, ou ao menos de alguns conceitos, de certos conceitos. Para ele, então, conceitos basilares da filosofia, como sujeito, substância, objeto, causalidade, não são derivados da experiência, e, nesse sentido, não são representações isoladas, abstraídas individualmente de conteúdos perceptivos determinados, não são produtos a posteriori de certas associações de representações sensíveis. Essas representações abstratas remetem a estruturas cognitivas pertencentes a uma herança atávica, que nos é transmitida principalmente através da nossa organização psicofísica, para usar um termo de Lang, e que se encontra enraizada tanto no complexo psicofisiológico dos nossos impulsos e afetos, quanto na estrutura proposicional da nossa linguagem. Então, elas se encontram numa relação de dependência umas com as outras. São conceitos que, como diz Nietzsche, crescem em relação e em parentesco um com o outro, pertencendo a um sistema, assim como os membros da fauna de uma região terrestre. Isso quer dizer que, eu cito aqui uma interpretação muito interessante do Lanier Anderson, que o conteúdo dos nossos conceitos fundamentais é determinado holisticamente, em conjunto, a partir de uma totalidade sistêmica. Se nós tivéssemos que dar razão a Locke, assumindo que todo conceito é abstraído de uma experiência particular, né?
Então, cada um desses conceitos seria separado dos outros, seria derivado da sensibilidade por uma via de abstração própria e independente. E contra isso a gente pode chamar de uma espécie de atomismo semântico, o Nietzsche mobiliza, então, a tese de que certos conceitos estão organizados numa cadeia lógica definida que corresponde àquela inata e sistemática afinidade existente entre eles. As estruturas sintáticas da linguagem atuam, então, como formas de representação inconsciente, formas herdadas por cada indivíduo em virtude do seu pertencimento à espécie humana, a uma tradição e, consequentemente, a uma rede simbólica específica no interior de uma determinada cultura. É possível dizer que os primeiros esboços dessa teoria já se encontram em algumas das primeiras reflexões do Nietzsche sobre a linguagem, que remontam às notas escritas como introdução ao curso de gramática latina, oferecido por ele na Universidade de Basel, entre 1869 e 1870. As notas estão reunidas sob o título Da Origem da Linguagem e dão testemunho da influência decisiva, aí sim, né, da filosofia do inconsciente do Eduardo von Hartmann. Mas eu não vou discutir essas notas aqui, eu quero apenas chamar a atenção para o fato de que a sua crítica tardia à gramática parece retomar, ao menos parcialmente, o núcleo de algumas das suas teses de juventude, elaboradas a partir da teoria de Hartmann, acerca da atividade do inconsciente no processo de constituição da linguagem. Essas teses desempenham um papel muito importante no contexto das reflexões de Nietzsche sobre o conhecimento, à medida em que o conhecimento é visto como uma função anímica condicionada inconscientemente por certas formas sintáticas, entendidas como formas atávicas, para repetir essa tese, né? Tal como eu vejo, essas reflexões de Nietzsche retomam discussões importantes daquela tradição que o Günter Gödel chama de tradição cognitiva do inconsciente, que se desenvolve a partir de Leibniz e Kant, e que é retomada pelo Eduardo von Hartmann, que o Nietzsche vai estar lendo, então, aí, a partir de 1869. A crítica de Nietzsche à gramática procede da concepção geral, segundo a qual nossa crença em substâncias, que assume o papel de categoria fundamental de configuração da experiência, fincou raízes no esquema sintático básico da gramática proposicional. O esquema sujeito-predicado, através do qual nós imprimimos no devir o caráter do ser, como diz Nietzsche no fragmento de 86. E assim nós fragmentamos o processo em relações causais. O que nós podemos ver nessa tese, segundo a leitura que eu estou propondo, é a ideia de uma gramática fundamental que atua de forma inconsciente na construção de todo e qualquer conteúdo cognitivo ou intencional da consciência. Nesse sentido, essa gramática inconsciente estaria na base de toda a nossa experiência de mundo e de toda a nossa autocompreensão, seja enquanto sujeitos cognitivos, seja enquanto sujeitos morais ou agentes morais. É a partir dessas reflexões que o Nietzsche elabora, então, a sua crítica ao Locke, lá no aforismo 20, de Além do Bem e do Mal. Ele rejeita a tese sensualista porque ele acredita que há uma determinação fundamentalmente inconsciente, que nesse contexto significa também inata ou a priori, né, no modo como se dá a nossa aquisição de conceitos como substância e causalidade, por exemplo. Né? E essa determinação inconsciente, por sua vez, é fruto de uma herança atávica. Na medida em que as estruturas de base da linguagem são algo como uma herança de um passado remoto da humanidade, a qual está ligada nossa crença mais antiga, e na medida em que o pensamento sempre se dá no interior e sob a coerção dos esquemas da linguagem, então pensar, sobretudo pensar filosófico, representa, como diz Nietzsche, um atavismo de primeiríssima ordem. Daí a tese de que o pensamento filosófico, na realidade, estou citando, não é tanto descoberta quanto reconhecimento, rememoração. Vida é Innern, é o termo alemão. Retorno a uma primeva, longínqua morada perfeita da alma, de onde os conceitos um dia brotaram. Fim de citação. Aqui, além de considerar o filosofar como uma forma de atavismo, o Nietzsche faz ainda uma referência paródica à teoria platônica da reminiscência, né? A ideia do pensamento como rememoração. A formulação é impregnada de ironia, sem dúvida,
mas está longe de ser destituída de sentido. É óbvio que para Nietzsche essa longínqua morada da alma não é o mundo inteligível das ideias de Platão, claro, mas ela se refere a um remoto passado evolutivo da espécie que deixou seus traços na memória filogenética presente e atuante em cada indivíduo. Bom, vejamos as indicações que nos são dadas a esse respeito no aforismo 5 do capítulo A Razão da Filosofia, do Crepúsculo dos Ídolos. Nietzsche está falando ali sobre a origem das categorias da razão, sobretudo da categoria do ser, e a gente poderia acrescentar aqui a categoria da identidade, da substância ou do incondicionado, né? Segundo a visão geral dos filósofos, essas categorias não poderiam, cito Nietzsche, não poderiam proceder do mundo empírico. Todo mundo empírico as contradiz. De onde procedem, então? E na Índia, como na Grécia, foi cometido o mesmo erro. Deveríamos já ter habitado um mundo mais elevado. Ao que o Nietzsche acrescenta, então, em vez de um bem mais baixo, o que teria sido a verdade. Fim de citação. A expressão o mundo mais elevado faz clara referência, né, à teoria platônica da anamnese, que pressupõe a migração da alma para o reino das ideias após a morte. Nietzsche, obviamente, rejeita essa teoria, mas ele não contesta que haja algo em nós, como uma memória arcaica, inata, que condiciona inconscientemente nossa relação cognitiva com o mundo. Então, qual é esse mundo bem mais baixo que nós já deveríamos ter habitado, né, e do qual restam traços atávicos do conceito de ser ou de substância, né? O aforismo 18, de Humano Demasiado Humano, nos dá uma resposta mais clara. E eu cito então o aforismo. Quando algum dia se escrever a história da gênese do pensamento, nela também se encontrará, sob uma nova luz, a seguinte frase de um lógico eminente: a lei universal do sujeito cognoscente consiste na necessidade interior de reconhecer cada objeto em si, em sua própria essência, como um objeto idêntico a si mesmo, portanto existente por si mesmo e, no fundo, sempre igual e imutável. Em suma, como uma substância. Também essa lei, aí denominada originária, veio a ser. Um dia será mostrado como gradualmente surge essa tendência nos organismos inferiores. Fim de citação. Bom, a partir desse texto, fica claro que, aos olhos de Nietzsche, a origem das categorias da razão, e a ênfase recai, né, manifestamente sobre a categoria de ser, remonta às fases mais primitivas da história dos organismos. A lei universal do sujeito cognoscente, que é mencionada nesse aforismo 18, de Humano Demasiado Humano, é uma alusão à teoria do a priori do filósofo kantiano African Speer. Esse filósofo geralmente desconhecido, mas que foi ressuscitado, resgatado pela pesquisa Nietzsche das últimas décadas. Speer reconduz o a priori kantiano a um único elemento constitutivo, o princípio de identidade, e, segundo ele, é desse princípio transcendental que derivam os nossos conceitos de ser, do incondicionado, que, por sua vez, funcionam como discriminantes ontológicos responsáveis pela nossa capacidade de fixar e identificar os objetos no mundo, né? Ao se apropriar da tese de que nossa relação com o mundo está incontornavelmente condicionada por certas categorias cognitivas, o Nietzsche entende esse princípio transcendental como uma herança atávica de estágios primitivos da evolução dos organismos que continua a determinar inconscientemente nossos modos de percepção e de compreensão do mundo. Ainda em Humano Demasiado Humano, ele vê a linguagem como uma estrutura simbólica que reproduz, em suas formas mais fundamentais, aquele princípio cognitivo primitivo. O núcleo da tese de um condicionamento inconsciente pelas formas gramaticais como veículo de transmissão de estruturas atávicas, tal como ela é apresentada nos textos da década de 80, se encontra espelhada também nessas teses de Humano Demasiado Humano. E aí, né, o aforismo 20, lá de Além do Bem e do Mal, é o texto paradigmático no tocante a esse ponto na obra madura do Nietzsche. A tese fundamental aqui é a de que a estrutura da linguagem se encontraria, então, inconscientemente na base de todo tornar-se consciente, ou seja, de toda consciência de mundo, de toda consciência de si. Essa relação entre linguagem, consciência e inconsciente é retomada no importante aforismo 354 da Gaia Ciência, um dos textos mais comentados da obra de Nietzsche como um todo.
né? Nesse aforismo, Nietzsche se pergunta pelo para quê da consciência, né, a razão da sua existência, já que, como nos mostram os resultados mais recentes da fisiologia e da biologia evolutiva, a vida inteira seria possível sem que ela se visse no espelho. Ou seja, a pergunta pela função da consciência adquire o seu verdadeiro significado somente à luz da pergunta pelo inconsciente. Numa referência estratégica bastante curiosa, o Nietzsche invoca, então, o Leibniz, né, observando que foram necessários 2 séculos para se alcançar a premonitória suspeita desse filósofo moderno. E é no aforismo 357 que ele nos dá uma explicação mais clara de qual seria essa suspeita. E eu cito, então, trechos desse 357. A consciência é tão somente um accidente da representação, não o seu atributo necessário e essencial. Isso que denominamos consciência constitui apenas um estado de nosso mundo espiritual e psíquico, e de modo algum ele próprio. Bom, com essa percepção, Leibniz teria obtido razão, segundo Nietzsche, não só perante Descartes, mas ante tudo aquilo que havia sido feito em filosofia até então. O Nicolaus Lucideris, um pesquisador muito importante, um grande contribuidor da pesquisa de fontes de Nietzsche, demonstrou que essa referência a Leibniz, né, nesse texto, remonta ao artigo As Metamorfoses do A Priori, do filósofo neocantiano Otto Liebmann. Nesse texto, o Liebmann discute o desenvolvimento do que nós podemos chamar de noologismo, né, a teoria do a priori, nas suas diferentes versões, de Descartes a Kant. Algumas páginas desse artigo, muito elucidativo, são dedicadas à controvérsia entre Descartes e Locke e ao seu desdobramento no pensamento de Leibniz. O ponto central da controvérsia pode ser resumido, grosso modo, nos seguintes termos. Tanto Descartes quanto Locke partem do pressuposto de que ter representações e estar consciente dessas representações significam a mesma coisa. Só que o Descartes sustenta a existência de ideias inatas, o que para Locke é insustentável, já que essas supostas ideias inatas, como, sei lá, Deus, substância, verdade, etc., não estão de forma alguma presentes na consciência de uma criança recém-nascida, por exemplo, ou mesmo de uma criança de poucos anos de idade. A narrativa histórica que o Liebmann apresenta, essa controvérsia ela é parcialmente resolvida pela descoberta do Leibniz, do caráter inconsciente da maior parte das nossas representações, e ela então é definitivamente solucionada pela tese kantiana acerca das condições transcendentais da experiência. O aforismo 20 de Além do Bem e do Mal retoma esse debate e traduz essas representações inconscientes da tradição de Leibniz e Kant nos termos de uma análise da linguagem. As representações inconscientes passam a ser os conceitos básicos que compõem a estrutura gramatical da linguagem, sujeito, predicado, objeto, causa, etc. Nisso também, ao que me parece, o Nietzsche recupera alguns insights presentes lá naquele texto de Juventude sobre a origem da linguagem, em que ele se confronta com a teoria transcendental de Kant acerca das formas do entendimento, através da leitura do Eduard von Hartmann. E assim como no texto de Juventude, em que as categorias linguísticas inconscientemente constitutivas do pensamento são remetidas ao instinto, o aforismo 20 de Além do Bem e do Mal reconduz as funções gramaticais à fisiologia. Esse movimento de recondução da linguagem ao corpo, que é realizado na última parte do aforismo, produz uma espécie de torção no argumento, né, um deslocamento de perspectiva, talvez a gente pudesse dizer. Isso porque o discurso acerca do condicionamento inconsciente do pensamento através da gramática, ele parece se mover fundamentalmente no interior de uma perspectiva de primeira pessoa. Isso não significa que ele se baseie exclusivamente num tipo de análise introspectiva, né? Nós sabemos que o Nietzsche contesta sistematicamente o tipo de evidência que a introspecção pode fornecer, mas esse discurso demanda um tipo de análise reflexiva da estrutura predicativa das nossas crenças básicas acerca do mundo e de nós mesmos, que não pode ser compreendida a não ser da perspectiva do agente cognitivo consciente de si, dotado de linguagem,
capaz de usar a linguagem, capaz de usar essas formas predicativas. Por outro lado, a recondução das funções gramaticais à fisiologia, tal como ela se dá ao final do aforismo, depende, em princípio, de uma perspectiva de terceira pessoa. Essa é a perspectiva comumente associada ao naturalismo nietzschiano, e ela diz respeito à investigação que toma o corpo como fio condutor. Essa investigação prezada por Nietzsche como um dos grandes pontos de partida para o filosofar, um ponto de partida essencial para a filosofia. O argumento geral mobilizado por ele, nesse contexto, é que a investigação do corpo nos fornece uma noção mais rica da unidade complexa que reina no nosso organismo e frente à qual a unidade gramaticalmente condicionada da consciência não passa de uma função. A essa complexa organização corporal, nós não temos acesso a partir da perspectiva de primeira pessoa, isto é, a partir da perspectiva daquela unidade sintática da consciência, né? Então, ela constituiria, dessa forma, uma dimensão que a gente pode chamar de pré-predicativa ou pré-reflexiva do nosso eu, que remete àquilo que eu chamei de inconsciente dinâmico pulsional. Trata-se justamente daquela intrincada estrutura de afetos que, como mencionado anteriormente, serve de veículo para a transmissão da herança atávica de um passado remoto da nossa espécie natural. Eu vou encaminhando, então, para a minha conclusão. Vou mencionar mais dois póstumos, né? Póstumos da década de 80, mais especificamente 1885, em que nós encontramos formulações bastante interessantes sobre esse tema. Num desses fragmentos, que é o fragmento 36, 35, que leva no seu título a famosa expressão do corpo como fio condutor, o Nietzsche fala do corpo humano como algo em que, e eu estou citando esse fragmento, algo em que todo o passado mais distante e mais recente de todo o devir orgânico se torna mais uma vez vivo e encarnado. Fecha aspas. Um segundo fragmento, esse é o de número 2, 146, ele remete mais diretamente à noção de rememoração, de anamnese, né? E nós lemos o seguinte nesse texto, eu cito: é possível estabelecer uma analogia plena entre as operações de simplificação e condensação de inumeráveis experiências em princípios gerais e a geração do espermatozoide, que traz em si condensado todo o passado. E, igualmente, entre a produção artístico-conceitual, que gera um sistema a partir de pensamentos básicos, e a gênese do organismo, enquanto processo contínuo de concepção, invenção e cognição, enquanto reminiscência de toda a vida passada, enquanto recapitulação e incorporação. Nessas passagens, a alusão ao tema platônico da reminiscência se dá ao mesmo tempo em que Nietzsche faz eco a uma teoria bastante difundida na biologia da época, de autoria do biólogo e filósofo Ernst Haeckel. Haeckel foi um dos maiores e mais importantes representantes do darwinismo na Alemanha na segunda metade do século XIX, e Nietzsche travou contato com as suas ideias desde muito cedo. A teoria referida no texto é a teoria da recapitulação, ou lei biogenética, segundo a qual a ontogênese, ou desenvolvimento individual, recapitula e abrevia a filogênese, ou seja, a história do desenvolvimento da espécie. Nessa teoria, o desenvolvimento do embrião de uma determinada espécie atual passa pelos mesmos estágios morfológicos pelos quais passaram seus ancestrais no curso da sua história evolutiva. Num outro importante fragmento do período, o fragmento 4034, Nietzsche contrapõe explicitamente essa tese, né, essa teoria da recapitulação, a lei biogenética, ao sensualismo de Locke e à sua rejeição das ideias inatas. Por fim, o belíssimo aforismo 54 da H.E. Ciência ressoa de forma exemplar esse tema, e nesse texto a tese do atavismo é apresentada na forma de uma espécie de epifania existencial, ao mesmo tempo reconciliatória e aterrorizante. Eu cito então um trechinho desse texto, que é muito bonito, para encerrar com ele então a minha apresentação. Tá? Abre aspas. Como é nova e maravilhosa, e ao mesmo tempo horrível e irônica a posição que sinto ocupar com meu conhecimento diante de toda a existência. Eu descobri que a velha humanidade e animalidade
e mesmo toda a pré-história e o passado de todo ser que sente, continua inventando, amando, odiando, raciocinando em mim. No meio desse sonho, acordei repentinamente, mas apenas para a consciência de que sonho e tenho de prosseguir sonhando para não sucumbir. Então é isso. Obrigado, Ricardo, e a todos mais uma vez.